Eu sou colorista pela necessidade de me expressar. E sim, eu considero uma arte. Colorização ela tem diversos fundamentos, né? Ela pode ser corretiva e ela pode ser construtiva. A forma corretiva é quando você tem um defeito técnico na gravação e você tem que corrigir esse defeito. Você tem, às vezes, usa várias câmeras diferentes, enfim, nunca vai ficar exatamente igual mesmo. Você mais de um set, mais de um dia. Então, assim, todas essas variações necessitam de uma correção para igualar as câmeras, igualar o material, tornar ele mais homogêneo possível. E a construtiva é quando você cria uma proposta. Você apresenta uma construção de uma linguagem artística. Então essa linguagem, essa tradução de um sentimento através da imagem é feita através da correção de cor, do color grading. É até interessante falar que existe essa diferença entre correção de cor e color grading. O color grading em si é você traduzir uma inspiração artística na imagem de forma a trazer ao público uma imersão para dentro do conteúdo do teu vídeo, do teu show, da tua novela, do teu filme. O final do trabalho do diretor de fotografia, a propósito, ele vai fazer uma fotografia no set pensando como ela deve ficar no final. Exemplo, você gravou uma sequência que levou 3 dias. Você gravou o primeiro dia com sol, outro dia um pouco sol, outro dia estava quase nublado. Entendeu? Você tem que tentar igualar, você tem que criar a sensação de que tinha sol nos 3 dias. Isso é uma forma de correção de cor também. Isso é uma forma de trabalhar a luz, além do ângulo do sol, você muda a temperatura de cor. E trocar a temperatura é uma atividade corriqueira na correção de cor. E na parte artística, você vai fazer dia virar noite. Você vai criar uma cena de ação com mais contraste, para que dê a dureza da cena, a agilidade que a cena precisa. Isso não é uma receita de bolo, longe disso. Isso não implica que a gente não possa fazer uma cena contrastada numa cena de romance. Mas você cria códigos para o telespectador, para o cliente, para que ele entenda a mensagem que você quer transmitir. E a marcação de luz é uma coisa que é mais voltada para o banho, para o filme, para a química. Em geral, digamos assim, a correção de cor do início, né? Porque a partir do momento que você está no laboratório, você pode deixar mais tempos ou menos tempos nos banhos. E isso vai afetar o resultado final da revelação. Então, o termo marcação de luz, em geral, está mais ligado a processo laboratório de revelação. E era um processo que você não tinha certeza do resultado final. Hoje em dia, quando se fala marcação de luz, eu já levaria exatamente para essa diferença dos dias de gravação. Entendeu? Quando você vai marcar com luzes diferentes, você vai marcar basicamente a luz. Aí está ligado a temperatura de cor e intensidade de luz. Mas assim, o colorista complementa o trabalho do fotógrafo. O fotógrafo no set é fundamental. O desenho de luz que ele quer criar, o desenho de luz que ele quer imprimir, é fundamental que seja feito. A gente não tem como fazer luz. E atualmente, com o aumento da tecnologia, a gente tem tido a facilidade de trabalhar composição na correção de cor. Então hoje você tem uma dezena de plugins, uma centena de plugins que você pode usar na correção de cor, junto com a correção de cor. Então, coisas que serviriam para destacar, você pode colocar um flare, você pode colocar um halo, você pode colocar grão, você pode tirar grão. A gente pode voltar quando começaram a pintar os filmes. Quando eles começaram a pintar os filmes, já havia uma necessidade de que a cor viesse à tona. Então, a gente pode dizer que os primeiros coloristas são esses caras. Mas, assim, existe uma vertente da história que diz que
A correção de cor começou quando teve o primeiro telecine, quando houve a necessidade de passar um filme na TV. E era ao vivo, não tinham VTs. Então você tinha que pegar um filme, projetar o filme, gravar o filme e exibir o filme. Gravar não. Filmar, na verdade, reproduzir aquele filme que estava sendo gerado ali na hora, reproduzido ali na hora e exibido ali. Então eles fizeram uma máquina que lia em RGB, lia as 3 cores e transmitia direto para o ar. Então eram 2 rolos e tal, era o famoso telecine. E para se ajustar o nível do vídeo do filme para a TV, para caber dentro do espaço de cor de TV, eles tinham que fazer manipulação do RGB. Então aí nasceu a primeira correção de cor, assim, e era ao vivo. Na correção de cor, acho que a gente trabalha um pouco mais com a emoção do momento da coisa. O que eu quero que a pessoa que esteja vendo vai sentir vendo essa cena, entendeu? Mesmo que não tenha corte na cena. As luzes das coisas podem ir mudando porque o cara tá se acalmando e aí de repente a pele dele tá um pouco mais avermelhada e aí vai ficando mais fria porque ele tá se acalmando ou algo parecido, entendeu? Assim. Eu acho que eu sou colorista pela necessidade de me expressar. O que me motiva hoje é saber que eu consigo, através de um trabalho, eu me expressar e ser visto diariamente por milhões de pessoas. Então eu tenho muita vontade de, nesse espaço que eu tenho, de mostrar alguma coisa manufaturada, tipo handmade mesmo, de eu conseguir alcançar um grupo gigante de pessoas e aquilo fazer um certo sentido. E o colorista, a vaidade do colorista é não ser notado. Isso aqui é fantástico, assim. Você realizou um bom trabalho quando esse trabalho não é notado. Ninguém percebeu. Quando ninguém percebeu, você alcançou o teu objetivo sem chamar atenção. Você tá ali permeando o áudio e a edição. Você está ali no meio daquelas 2 coisas, da sonorização e da edição. Você está permeando aquilo, você está transitando naquele ambiente ali, levando informação só visual e sem que as pessoas sejam que seja uma coisa abrupta, que torne aquilo uma experiência confusa, por exemplo. Eu vou citar aqui um exemplo clássico disso, Traffic, por exemplo. Traffic ele faz uma correção regional. Os Estados Unidos é totalmente azul e o México é totalmente laranja. E isso incomoda durante o filme. Sinceramente, eu acho que é sujo demais. Que é sujo demais, é óbvio demais. E aquilo às vezes incomoda. A transição é muito dura, porque o laranja e o azul são cores complementares. Então elas estão distanciadas no vector, elas são um oposto da outra. Então é fundamental que isso não seja tão duro assim. Eu prefiro fazer... por exemplo, eu não gosto de noite americana. Eu não faço noite americana. A noite americana, vocês sabem, é aquela noite que... é aquele tom azulado que eles colocam em gravações diurnas para simular uma noturna. Tem uma clássica. Eles pulam de paraquedas, não vão conseguir nunca gravar isso de noite, então gravaram de dia. Depois eles caem com uma prancha já surfando, que também é de noite, e eles saem na praia. E aí o Patrick Swayze tem uma conversa com o Keanu Reeves na praia. Então toda essa sequência foi gravada de dia e ela é representada como noite. E aí é o que eu digo dos códigos de correção de cor, do código de color do colorista. Ele só colocou azul. Seria talvez a noite americana mais tosca de todos os tempos. Então às vezes você precisa só dar o código para o telespectador, para a tua audiência, que ela vai mostrar, ela vai ver, ela vai se inteirar do que você está querendo traduzir para ela. Sim, eu considero uma arte. Eu considero que isso seja, como a gente já vinha dizendo aqui, um trabalho de complemento, de complementar o trabalho da direção de fotografia. A gente trabalha muito alinhado com a direção de fotografia e até com a direção geral, com a direção artística do projeto.
o trabalho da correção de cor, de tratamento de imagem, digamos assim, é a complementação do trabalho do diretor de fotografia. É o final do processo de fotografia. Então, é arte, sim. Que essa talvez seja a maior dificuldade que as pessoas têm de entender esse lado artístico do nosso trabalho. O lado técnico é muito forte, é muito pesado. A gente tem a necessidade, a obrigação de colocar sempre o material que a gente está trabalhando dentro da janela que se espera, ou dentro do deliverable correto. E que a partir daí é totalmente artístico. Eu colocaria algumas coisas em específico. É interessante você ter bons conhecimentos de fotografia. Muito bons conhecimentos. Você tem que conhecer câmeras, você tem que conhecer as lentes, você tem que conhecer os formatos. É fundamental. E para você conseguir ver isso, você precisa de equipamento técnico, digamos assim. Você precisa ter um monitor calibrado. Perfeito. Você precisa ter uma sala que não vai rebater cores e você vai ver no monitor. A maior parte do processo é empírico. Hoje não existe treinamento, não existe uma escola que vai ensinar a ser colorista. Você vai aprender a operar uma máquina. E o fato de você operar uma máquina não te torna um colorista. Você pode arriscar, e hoje com a liberdade de tons, de conceitos que tem no mercado, é capaz de que você arriscar seja legal por um tempo, mas você não vai conseguir fazer todas as atribuições de um colorista, você não vai conseguir fazer o color correction, por exemplo, que é uma coisa que tecnicamente você tem que ter a noção do que você está fazendo e ter esse olhar de enxergar onde está o defeito, ou se o defeito existe de verdade. Mas assim, é complicado. Eu acho que o cara tem que gostar muito, tem que ter talento, tem que ter vocação, um pouco de vocação. E assim, na verdade, você vê coisas no preto e branco, você tem que trabalhar a escala de cinza. Você vê as diferenças de cores, mesmo que ela não esteja lá. O artista, pô. Entendeu? Assim, não é porque não tem cor que você não faz correção de cor. Continua sendo um sinal de vídeo, você continua tendo coisas a fazer. Escurecer, separar, criar todos os planos de e como a gente faz o contraste, quando todo mundo pensa em contraste, pensa em distanciar o preto do branco, ter maior latitude. Mas o contraste de cor é incrível. Se você colocar uma parede de cada cor e uma pessoa vestida toda de outra cor, você vai ver um absurdo de contraste. Você pode iluminar o cenário todo, você vai ver todos os contrastes, a pessoa passando, a profundidade, porque a cor ajuda muito no contraste, entendeu? Então fazer fotografia em preto e branco, fazer uma correção de cor em preto e branco, distanciar as escalas no preto e branco é uma tarefa muito difícil. Grosso modo a gente manipula o vídeo da mesma forma que eles manipulam a foto, mas esse da mesma forma que torna complicado. O artista de Photoshop, ele trabalha com uma imagem still. Imagem parada. Então ele tem um fotograma. Enquanto o colorista, em um segundo, ele tem 30 ou 24. E toda a nossa lógica de trabalho está muito voltada para a lógica de movimento do plano. Tudo é dinâmico, digamos assim. A gente as nossas primárias são representação de vetores e assim, não tem como eu simplesmente tirar uma coisa. Eu sempre trabalho com um balanço entre... balanço desses vetores. Eu tiro uma coisa, vai aumentar a outra. Entendeu? Eu tiro o azul, eu vou aumentar de repente um vermelho ou algo parecido. É óbvio que aí tem os excessos, você vai usando ferramentas para tentar tirar os excessos e as coisas, mas em princípio tudo no sinal de vídeo, tudo é dinâmico. A possibilidade de pós-produzir os sinais digitais aproximou as câmeras digitais das câmeras de cinema, porque o processo é um processo de cinema trazido para a televisão, trazido para o ambiente de vídeo. Então hoje você tem as câmeras de vídeo com sensores cada vez maiores, cada vez com maior latitude, trabalhando com um espaço de cores cada vez maiores, e nós não paramos.
Isso não está parado, isso está em pleno movimento. A gente está com câmeras da Sony saindo com o S-Log 3, que é a terceira geração do espaço de cor logarítmico da Sony. A gente tem as câmeras da Alexia com Log-C. Que não necessariamente é só trabalhar diferente de tamanho, 2K, 4K, vai não é HD. só o aspecto nem o tamanho. Ele agora também tem essa busca da latitude, você ter o preto e o branco mais distante. E no caso você está dando é como se você aumentasse a quantidade de tintas para pintar. Eu não tenho agora só 3 escalas entre o preto e o branco, eu vou ter 14 escalas entre o preto e o branco. Então, ou seja, a televisão vai conseguir ter a latitude de cinema, entregar para a gente, mostrar para as pessoas uma coisa um pouco mais próxima daquilo que a gente efetivamente faz, que você consegue ver num monitor, sacou? Ou na projeção de cinema. Então, assim, o impacto foi grande, mas eu acho que uma coisa puxou a outra. Eu acho que não foi a pós-produção que motivou as câmeras. Eu acho que foi um caminho... caminho lado a lado, assim, acho que caminho lado a lado. Acho que a possibilidade de pós-produzir a tua imagem levou você a captar com maior latitude, não comprometendo a gravação. Eu acho que você tem a possibilidade de gravar a tua base limpa, consistente e poder finalizar isso na pós-produção. Acho que basicamente é isso.